Fernanda, mãe da Luna, da turma 603. Oi, eu sou Juliana Figueiredo, eu sou mãe do Otto. Sou o Vitor, tenho 40 anos praticamente, né? Sou pai da Marina, que estuda aqui no primeiro ano do Camões Pinóquio. A Luna estuda aqui há 1 ano, ela veio para cá no início do ano passado, por indicação da psicopedagoga dela e da psicóloga. A iniciação do Otto aqui no Camões foi uma coisa muito, sei lá, para quem crê em movimentos da vida, eu creio muito nisso, né? Então, minha afilhada, que hoje tem 26 anos, funcionária pública, que eu tenho o maior orgulho de falar, eles estudaram aqui, ela e os irmãos. E aí, assim, o Camões na minha vida, ele sempre existiu, né? Porque eu vinha desde de apresentações de escolinha dela, dança, balé, e até o reconhecimento de alguns professores que hoje estão com o Otto, eu já conhecia desde aquela época, né? Isso faz o quê? Hoje ela está com 26 anos. É uma história que me deixa muito orgulhoso. Eu sempre digo que a minha principal função é ser o pai da Marina. Ela foi diagnosticada com 2 anos de idade, nós morávamos em outra cidade, morávamos em São Paulo. Tava um turbilhão de coisa na minha cabeça, porque eu tinha acabado de receber o laudo do Otto, né, com TEA nível 1 de suporte. Depressão e ansiedade. Belo, como é que vocês receberam essa notícia? Primeiro dia a gente ficou na cama em São Paulo, morávamos só nós 3 em São Paulo, apartamento pequeno, num bairro da Zona Sul de São Paulo. A gente não sabia o que fazer. Não foi tristeza, não foi aquela coisa do, poxa, cara, por quê com a gente? Não foi nada disso. Era muito, e agora? O que vamos fazer? Porque se alguém disser que está preparado para ser pai de uma criança com algum tipo de condição, eu não acredito. Foi bem difícil, porque a gente não consegue imaginar uma criança de 9 anos com um grau de depressão muito alta. A primeira coisa que eu pensei é, meu Deus, o que tem na vida de uma criança de 9 anos para ela ter depressão em grau tão elevado, para ela ter uma ansiedade num grau tão elevado, já que a gente tem um ambiente familiar muito bom. Mas nunca chateado ou triste com a situação de ter uma filha com uma condição como a da Marina. Mas sim, e nós? O que nós vamos fazer para ser pais melhores? Então eu passei por um processo de conhecimento do que era a depressão, do que isso poderia gerar, o que isso influenciava na vida dela, o que poderia ter acontecido, enfim. Então de início foi assustador. Eu me lembro que o primeiro choque que a gente teve com relação à condição foi quando a gente colocou a Marina na primeira clínica em São Paulo, que é uma clínica que tinha no mesmo lugar todos os tratamentos, fono, aba, que é essencial para quem é autista, enfim, tinha todos os tratamentos lá. A gente matriculou a Marina nessa clínica, e aí eu olhei lá os caninhos, né, das pessoas que guardavam as coisas, numa clínica pequena em São Paulo, no bairro de Vila Mariana, tinham 75 crianças. E aí foi quando eu falei, eu não estou sozinho, né? Não estamos sozinhos. Quando eu vim aqui a primeira vez conhecer, e aí eu vim sem ele, a primeira pergunta que eu e o Carlos a gente fez foi, cara, vocês são uma escola inclusiva? Eu não me esqueço disso. Foi a primeira coisa que a gente perguntou, porque a gente não queria saber mais de nada. A gente, eu acho que não estava nem preocupado com o nivelamento escolar, sabe? A gente só estava preocupado em saber se vocês estão preparados para ser inclusivos, né? E a Aurinda, assim, com o olhar dela, aí ela falou, somos. A gente aqui não faz discriminação de absolutamente nada nem ninguém. Aqui a escola é para todos. E, cara, era o que a gente precisava ouvir. Foi um olho no olho do tipo, cara, e eu vi que ela franziu a testa, assim, tipo, como que vão imaginar que uma escola não é inclusiva? Foi nesse sentido, tipo, cara, mas por que vocês achariam que aqui não seria, sabe? Porque, infelizmente, a gente vê. Então, a gente como ser humano, a gente trabalha, infelizmente, tendenciando ao negativo.
quando você descobriu? Ela estudava aqui, ela estudava onde? Não, ela estudava em outra escola. Estudava em outra escola. E eu já percebia que alguma coisa ali não estava bem na estrutura da escola. Ela tem, até hoje, um relacionamento muito bom com os amigos que ela fez lá, mas a escola em si, embora demonstrasse ter uma estrutura inclusiva, não tinha. O que fez muito mal a ela. E, na realidade, ela veio de 2 escolas assim. Em uma escola que ela sofria bullying e nessa outra que não tinha estrutura para lidar com as necessidades dela naquele momento. A escola realmente ela foi preponderante para que ela chegasse ao nível que chegou, e o Camões foi o responsável pela melhora que ela teve ano passado. Assim, como que a escolha de uma escola faz a diferença? O Otto, ele sempre foi uma criança difícil. A minha maternidade também não foi fácil para mim, né? Eu acho que para ninguém, né? Quando a gente só descobre, na verdade, a maternidade quando a criança nasce. E aí, para mim, foi um desafio muito grande a chegada do Otto com as dificuldades que eu enfrentei, porque a gente imagina muita coisa e, na verdade, a realidade é outra. Então, o Otto, desde pequeno, desde bebezinho, ele sempre teve muita dificuldade com algumas questões. E aí começou aquela saga, né? Eu falei, aonde, né? Em quem confiar? A gente procura muita opinião de colegas que já têm filhos pequenos. Mas assim, quando é pra gente, a gente fica assim, tá, será que aquele pai que tá me indicando uma escola, ele é tão crítico pro filho e vai ser o suficiente a crítica dele para me indicar uma escola? Porque eu sou crítica no ápice. Um dia, correndo na rua, eu vi a faixa com o desenho do Pinóquio do Camões. Cara, na mesma hora me remeteu ao passado, né? Eu falei, cara, me lembrei da minha afilhada, dos irmãos, que era um contato que eu tinha realmente muito intenso com a escola, porque eu participava de tudo que ela vinha, né? E assim, me deu um negócio no coração muito forte, porque eu já tinha visitado algumas, foi na pandemia. Então assim, até para conseguir uma visita na escola era agendado. E assim, eu sei que a situação pandemia já não estava muito calorosa, né, de acolhimento com relação de passar as questões escolares, como é que seria a introdução dele, sabendo que ele era uma criança difícil. Então eu ficava muito preocupada em como iriam tratá-lo. Aí depois a gente passou a viver uma vida normal, e de fato uma vida normal. Isso é muito importante que se entenda. Com a nossa filha a gente faz tudo, a Marina não tem nenhuma restrição de nada. A Marina ela vai a todos os lugares, a Marina sai, a Marina se diverte, vai a estádio de futebol, enfim. A Marina chegou aqui ao Camões em março de 2022 e ficou muito clara a condição dela desde o início que a gente matriculou. E a gente sempre, desde o início, recebeu todo o cuidado, desde da secretaria, quando a Ceci recebeu, depois o Luciano. Aqui a escola não estava dentro do nosso orçamento. Pra gente, ela estudou em outras escolas que eu considerava boas, mas que acabei vendo que não eram, que é um valor abaixo. Então a gente, mesmo sendo acima do valor que seria para o nosso orçamento, a gente decidiu continuar com ela aqui. Fizemos concessões em outras áreas da nossa vida, a família toda, né, como um todo, se reuniu para que isso possa acontecer, e a gente não abre mão da escola. Isso realmente é algo que hoje faz parte da vida da aluna, porque ela não é olhada como uma aluna simplesmente, ela é olhada como um ser humano, como todos devem ser olhados. E isso acontece desde a portaria até aqui. Eu fico até emocionada porque passa um filme na cabeça. Passa um filme de saber que se eu tivesse feito uma escolha ruim, podia ainda contribuir negativamente para o desenvolvimento dele, né? De traumas porque infelizmente a gente vê muita coisa triste
num lugar que não deveria ser, né? Que é a escola. E hoje, assim, tem uma foto que é muito característica, aquele mural de fotos, é uma foto de toda a turminha, a Marina no centro, abraçada por todos eles. A inclusão, para mim, é isso, é quando todos sabem que ela tem uma dificuldade para uma coisa ou para outra, como todos nós temos, né? E isso não é tratado de uma forma à distância, isso é trazido para dentro da tua rotina. E sobre a adaptação do Otto aqui no Camões, foi exemplar, foi muito acolhedora, eu estava muito sensível, eu pensando em como seria tudo, né? Eu sei que na adaptação dele, logicamente, eu fiquei lá no banquinho, lá na frente, né? A Jane, uma querida, que ele começou com a Jane, teve toda a paciência, eu presenciei algumas cenas que eu ficava, mano, não vai dar bom. Mas era as crianças com o olhinho assim, querendo acolher ele, e ele olhava para as crianças e falava, crianças bobas, e a Jane tentando, e as crianças tudo com o olhinho assim, tipo, não entendendo nada, mas não demorou muito isso, foi uma semana, ele saía um pouquinho mais cedo, lógico, mas com uma semana ele já estava super adaptado, do jeito dele, lógico, né? Com muita dificuldade, por questões de hipotonia, né? Muscular. Então, um brinquedo, um simples parquinho para ele era como se fosse uma maratona. Então, foi no tempo dele, na velocidade dele, mas ele foi super incluso. Uhum. Vou trazer um assunto que talvez seja delicado, mas vou perguntar. Por favor. Eu soube que em acho que foi a primeira apresentação de dança da Marina, ela não dançou. Me conta melhor como é que foi essa história, como é que vocês receberam essa notícia que era melhor ela não dançar, como é que foi isso aí? Isso foi realmente muito doloroso pra gente, assim, porque é muito ruim, assim, a gente está falando aqui de sentimento genuíno, né? Muito ruim quando você vê o seu filho, e eu acabei de falar na resposta anterior sobre inclusão, quando seu filho não está presente no ambiente, por algum motivo. É muito ruim, assim, para qualquer pai. E a gente estava muito satisfeito no primeiro ano da Marina, aqui na escola, a inclusão dela, a evolução dela, caminhando perfeitamente, dentro das expectativas que a gente tinha, porque como pais de autista, a gente aprendeu também que você não pode primeiro comparar seu filho a nenhum outro. Isso serve até para pai, exatamente. Perfeito, serve para todos os filhos, mas especialmente para o autista, porque a gente fala, isso acontece porque hoje a Marina fala, hoje a Marina tem uma independência muito grande, aí tem pais que olham e falam, pô, mas eu queria que meu filho fosse assim. Então, isso é delicado, porque a gente, de fato, tem que tomar cuidado com as comparações. Cada pessoa é uma. Exatamente. Essas regras são muito delicadas. E aí, a gente também aprendeu que a gente não coloca meta. É um dia de cada vez. Hoje eu quero que a minha filha evolua. Marina começou falando há um ano, 20 palavras. Hoje ela fala 350. Hoje ela escreve, hoje ela lê. Então, aí amanhã a gente vai um dia a cada dia, sem traçar uma meta a longo prazo, exatamente, e também não ficar, não, porque daqui a pouco ela vai estar, vamos com calma. E aí, mas evidentemente que você cria suas expectativas, você cria ali, e aí a Marina estava indo muito bem, ela tinha até participado, que foi o nosso primeiro grande momento de grande emoção como pais da Marina, foi quando ela dançou a primeira festa junina aqui. E ela dançou muito bem, ela, assim, nos encantou, porque ela fez todos os movimentos. Ela cantava do jeitinho ainda da fala dela, ela cantava, dançou, e aquilo pra gente foi o máximo. A gente voltou pra casa nas nuvens, assim. Ai, que legal. Ficamos muito felizes. E aí, com o passar do tempo, a gente estava entendendo que não seria tão difícil para ela entrar em outras atividades, como dança e tudo mais. E aí, mais ou menos ali em setembro, a Aurinda nos chamou, e desde o primeiro minuto que eu matriculei a Marina aqui, eu pedia muita transparência e sinceridade. Eu entendo que sem verdade não se colabora para a evolução. Perfeito. E aí a Aurinda nos chamou para dizer que a Marina naquele momento, na questão da dança do fim do ano, que é no auditório, tem o palco, ela estava nos ensaios muito dispersa, como tinha muita informação ali para ela, aquilo estava gerando um pouco de transtorno e que ela possivelmente não seria o ideal dançar. E ela deixou a decisão pra gente, olha, a gente pode, se vocês quiserem, tentar, insistir.
E assim, Larissa, foi uma decisão difícil pra gente, porque tirar a nossa filha de alguma coisa requer realmente uma racionalidade muito grande. E nós somos razão e emoção o tempo todo, Com né? certeza. E aí eu olhei para minha esposa, a gente estava ali na sala ali de encontro com pais ali na frente. E aí a gente decidiu que a Marina não ia dançar, porque a gente confia na escola. Isso é muito importante ficar claro. Nós confiamos muito aqui na escola, em todo mundo, porque a gente sabe que a Marina é muito acolhida aqui. E a gente sabe que jamais a Marina seria retirada de algo se não fosse realmente com certeza de que aquilo é o melhor para ela também. Então a gente entendeu isso. E aí, assim, o que foi mais delicado não foi nem esse momento. Sério? Não foi nem esse momento. O mais delicado é que eu moro aqui em frente à escola, né? Eu moro em frente à escola. E no dia da dança, estava tudo cheio aqui e a gente em casa com a Marina. Ó, fiquei arrepiada. Aquilo foi muito doloroso pra gente, porque assim, tava todo mundo lá e a Marina não tava. E aí a gente olhou, né, nós olhamos, eu e minha esposa, e falamos, ano que vem ela vai dançar. Ano que vem ela vai dançar. E aí vem o ano seguinte, 2023, ano passado, a Marina faz todos os ensaios, a Marina evoluiu mais e mais. E a Marina dançou lá no palco, lindamente. Não só a dança inicial, que era do Encanto, né? Uhum. Como também no final, aquela música do Toy Story, Amigo Estou Aqui, que ela abraça, eu acho que é a Maitê, a amiguinha. A gente tem esses vídeos. E aquilo ali pra mim foi assim, tipo, é pra isso que eu sou pai dela. Uhum. É pra isso que eu brigo por um mundo melhor. E a escola, nesse caso, foi muito parceira. Eu acho que ele também está numa turminha de muita sorte, é uma turminha assim, que eles se identificam muito, são muito amiguinhos, muito parceiros. Eu acho que o movimento também dentro da sala de incentivar e ensinar também os demais colegas que todos são diferentes, mas no fundo são todos iguais, cada um respeitando o seu jeitinho. Uma coisa que você falou que eu fiquei pensando foi em relação à expectativa que você e a Camila criam em relação à Marina. A escola, o Camões, te ajuda a criar, a estipular essas expectativas? E se ajuda como? A nossa expectativa foi sempre uma central, que a Marina seja feliz. E essa felicidade, ela obviamente, ela é traduzida em muitas atitudes individuais ali. O prazer de vir à escola, o prazer de vê-la conquistando as coisas passo a passo. A Marina foi muito inclusa logo de cara. A Marina já teve uma evolução pedagógica e didática muito boa. A Marina, a gente nunca teve dúvida da capacidade de cognição da Marina, de entender as coisas e tudo mais. Porque apesar da fala dela não ser desenvolvida ainda, com quase 7 anos, a parte de comando verbal ela entende tudo. Então tudo que você pedir a ela, conversar com ela, ela vai entender. Através disso, do primeiro ano, a gente começou a subir a régua. A gente falou assim, opa, agora a gente pode subir a régua um pouco. E a nossa meta no segundo ano, 2023, no pré-2, era que a Marina de fato fosse pré-alfabetizada. Mas a Marina começou a fazer operações matemáticas, a Marina contava de 1 a 100. Isso nos deixou muito entusiasmados, porque a gente viu que a escola, com todo cuidado e com todo carinho, e isso eu falo desde da direção, da coordenação, dos professores, dos auxiliares. A minha filha, eu acho que é conhecida por todo mundo, né? Quando eu falo a Marina, mas todo mundo conhece. Mesmo que seja, né, do prédio da frente. Segmento. Exatamente, todo mundo conhece. A expectativa, ela se tornou uma expectativa de fato mais exigente, porque a gente via a resposta da escola. E hoje, por exemplo, falando de hoje exatamente, a Marina hoje ela tem dever de casa todo dia. A Mônica não pega leve, não. Ela tem dever de casa todo dia, e todo dia ela faz. E ela gosta, é um ritual para ela, senta. Tudo é uma via de mão dupla. Então, assim, para que eu tenha a parceria da escola, eu preciso ser parceira da escola. Para que a escola acredite em mim, eu preciso acreditar na escola. Então, quando um orientador fala, olha, eu acho que não é bem assim, eu paro para pensar e procuro. Se eu não concordar naquele momento, que eu sinceramente nem me lembro de algum momento que eu não concordei, sempre é colocado dentro de um contexto, sempre é explicado. Então,
esse é um cuidado com os pais. Então, quem é cuidado não é só o filho. Eu vejo esse cuidado com os pais também. A parceria que a escola tem com a gente, e eu vejo que não é só com ele, tá? Eu vejo que outras mães, sendo atípicas ou não, têm o mesmo tratamento. Então não é nada, você tem esse tratamento. Não sou eu que tenho. Eu acho que é o ponto forte aqui da escola, é essa questão da individualização. Então, assim, estamos com um problema, estamos com um ponto a desenvolver, vamos acompanhar. E talvez em casa eu não tivesse determinadas percepções que a professora me trouxe. Eu ficava, cara, em casa ele não faz isso, né? Aí eu ficava pensando, eu falei, cara, em casa ele não faz isso. Mas quer dizer, na escola ele teve incentivos para que ele talvez reagisse daquela forma, e que se não fosse o olhar atento da professora, eu não saberia. A letra da Marina hoje, ela é melhor que a minha. A letra cursiva está perfeita. Então, assim, tudo isso... Pode dizer, então, que não é fácil? Não é fácil. Fácil nunca foi, não será. Porque é isso, é um sacerdócio, é uma dedicação muito grande. Que eu acho que todo pai e mãe, verdadeiramente pai e mãe, vai fazer. Não é fácil você enxergar dificuldades no teu filho e você já lá na frente ficar pensando como é que seria a evolução disso. E eu fico muito feliz, porque eu fui muito assertiva na escolha do Camões. Mas a escola para ele foi um divisor de águas. Depois que ele realmente entrou e começou a se relacionar com a escola, com os colegas, o Otton ele mudou da água para o vinho. Assim. Eu sou muito feliz, muito grata por tudo que vem acontecendo aqui, a cada reunião, a cada chamada que eu venho na escola. Lógico que no início as notícias eram bem... Não é que não eram boas, né? Porque ele realmente entrou num estado muito crítico aqui de comportamental. Mas hoje são só questões de alinhamento, refinamento. Eu queria abrir um parênteses aqui, que uma das coisas que foi colocada como tratamento para a Luna foi que ela fizesse um esporte para liberação de serotonina, né? E ela escolheu o handball e faz aqui como extra classe. E é como eu falo, o que eu falei no início e eu repito, sobre a estrutura. O professor Rui, ele olhou para a Luna como quem a Luna é e como quem ela pode ser. Ele olhou para ela como nem ela se enxergava. E aquilo que começou, falando desta classe, como parte do tratamento, para liberação de serotonina, fazer esporte, virou uma coisa que está fazendo com que ela seja melhor em tudo. Ela são os melhores dias.
posso te afirmar, fiz uma analogia com a Camila, se passasse uma cartela de escolha, igual a gente às vezes vai escolher o boneco que a gente quer jogar no videogame para lutar e tal, e ali tivesse o fio descrito do que seria a vida, eu não tenho nenhuma dúvida que eu apertaria 1000 vezes para ser pai da Marina. Nenhuma. Porque eu entendo que foi uma missão maravilhosa que eu recebi e que não é fácil, não vou glamorizar, mas eu gosto muito. Eu tenho muito orgulho. Que no final das contas também te fez uma pessoa melhor. Total. Eu digo que eu aprendo muito mais com isso tudo do que ela, assim, porque nos fez ser muito mais tolerantes, muito mais inclusivos. Se eu tivesse que escolher de novo, escolheria. Se eu tivesse que passar por isso de novo, seria sem olhar para trás, seria sem arrependimento, de olho fechado. Estaria aqui de novo com vocês. Ai, que lindo. Ai, muito obrigada. Obrigada a vocês lindo. pela oportunidade. Foi ótimo compartilhar isso. Obrigada, gente.